Olá, galera de direito previdenciário que nos acompanha no nosso canal, especialmente aquelas que nos acompanham em nossas atualizações previdenciaristas, tá? Em nossa última atualização nós falamos das mudanças para os microempreendedores e sua aposentadoria no ano de 2023. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre o prazo para a revisão da vida toda, suas regras e exceções de decadência. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que aqueles que nos acompanham aqui ainda não fizeram a sua inscrição no nosso canal, que assim o façam, nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal, fazendo a sua inscrição, deixando os seus comentários, deixando o like, etc. Ficaria muito grato. Bom, este assunto das regras de exceção de decadência, da revisão da vida toda, é um assunto sobre o qual ele tem um prazo de decadência e sua aplicação é hoje uma das fontes de debates para o direito previdenciário, que vem sendo debatido desde quando foi aprovado pelo STF no julgamento do tema 1102, que aprovou a vida toda, né? Além do mais, todos devem ter o devido cuidado na hora de fazer o pedido administrativo ou a ação judicial desta revisão da vida toda. Haja vista que existe um outro ponto que tem deixado muitos advogados inseguros e se perguntando como fica a questão da decadência nesses casos. Então, esta é a pergunta que paira e põe dúvida em muitos advogados e pessoas que pretendem fazer esta revisão. Ou seja, abre aspas, como fica a questão da decadência nesses casos? O que acontece é que, apesar da discussão jurídica vir de alguns anos, o Supremo Tribunal Federal, de fato, só admitiu estas vantagens, certo? Essa tese de vantagem para os aposentados em dezembro de 2022. Portanto, é mais do que justificável existirem dúvidas sobre como funciona e como vai funcionar o prazo decadencial na revisão da vida toda. Inclusive sobre se é possível afastar esta decadência. Ora, se a revisão da vida toda tem um prazo decadencial, se dá para afastar a decadência. E como saber até quando dá para ajuizar a ação? Estas são as questões que a gente tem um ponto de interrogação. Ou seja, primeiro, se a revisão da vida toda tem um prazo decadencial, se dá para afastar a decadência? E como saber até quando dá para ajuizar a ação? São estas as dúvidas que pairam entre advogados e pessoas que pretendem entrar com este pedido. Bom, uma das ferramentas é se fazer o cálculo do prazo decadencial. Por ser por ser uma peça, essa ferramenta ser uma peça bem fundamentada e atualizada, com jurisprudências recentes sobre esse tema. Isto vai aumentar as chances de êxito do processo. Antes de mais nada, é importante dizer que na revisão da vida toda aplica-se o prazo decadencial, sim. O processo para que esta revisão fosse aprovada
foi longo e muita coisa se discutiu e foi dita sobre este assunto, até a recente decisão final. E que, por todo este longo caminho percorrido, surgiram muitos questionamentos sobre se haveria um prazo decadencial nestes casos. Portanto, como a prescrição, a decadência também é aplicada na tese. Ou seja, assim como existe prescrição, também existe decadência. Isto é mais um ponto que um advogado previdenciarista precisa ter atenção quando for tratar dessa revisão da vida toda. Lembrando que o prazo decadencial é aquele de 10 anos, que está no caput do artigo 103 da Lei 8.213 de 91. Já a prescrição, ela diz respeito aos 5 anos, de acordo com o mesmo artigo 103, lá no seu parágrafo único da Lei dos Benefícios, né? De forma que é importante que na hora de se fazer a análise de cada caso, olhar também as datas de concessão do benefício. Do contrário, pode até ser que o benefício tenha direito, mas depois de entrar na justiça, não será possível melhorar a aposentadoria desta pessoa, justamente por conta da decadência. Daí a importância desse estudo prévio. Como exemplo, imaginemos aqui que uma pessoa se aposentou por tempo de contribuição em 2010 e vai consultar seu advogado sobre a possibilidade da aplicação da tese da vida toda. Tá? Além do mais, os cálculos e o estudo da situação é importante se levar em conta a decadência para cada caso. Na situação do exemplo que eu falei, em regra, ela já vai ter ocorrido. Afinal de contas, o prazo é de 10 anos. Levaria o limite até 2020 e nós já estamos em 2023, né? Portanto, transcorreu aí a decadência, né? Já no caso de um segurado que se aposentou em 2016 e procurar fazer a revisão, após uma análise dos cálculos, fica claro que a tese é vantajosa para esta pessoa, né? Já quando se fala de prazo decadencial, a revisão da vida toda está dentro do prazo decadencial. Sim, pois em regra só vai acontecer a decadência no ano 2026, seguindo a regra geral, né? Mas temos que ter muita atenção nesse caso. Mesmo que a ação judicial for julgada procedente, os atrasados não serão pagos desde 2016, só serão pagos a partir de 2018, porque existe uma prescrição parcial que atinge as parcelas anteriores aos 5 anos da data da propositura da ação. Então, se entrou na justiça em janeiro de 2023, os valores de antes de janeiro de 2018 são atingidos pela prescrição, ok? De forma que não podemos esquecer de observar que a revisão da vida toda tem prazo decadencial e que isto é mais um cuidado a que se tem que tomar, mas não deixa de também ser uma ótima oportunidade para todos os que procurarem este tipo de benefício, né? Ora, quando se vê falar no afastamento da decadência na revisão da vida toda, é possível. A notícia não é lá muito boa, infelizmente, né? Em regra, não dá para afastar o prazo decadencial na revisão da vida toda. Isto porque
Assim como na maioria das revisões, a regra de 10 anos é aplicada também para a tese, como explicado anteriormente. E que o início dessa contagem é o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação do benefício. Isso ocorre normalmente. Existem algumas exceções a isso, que vale para as revisões em geral, mas eu devo dizer que é tudo bem detalhado e pontual, devendo ser observado e com muito cuidado. Existem alternativas para se conseguir fazer revisões de aposentadoria depois dos 10 anos. E quais são elas? São através do pedido administrativo da revisão no INSS, que inicia a contagem da decadência, a revisão recorrente de ação trabalhista e a revisão do teto. Uma dessas alternativas, que poderia ser aplicada na revisão da vida toda, era o pedido da revisão administrativa. Ou seja, fazer um pedido administrativo dessa revisão no INSS como objetivo para a aplicação da tese. No entanto, o pedido administrativo da revisão da vida toda não é mais uma boa ideia para afastar a decadência. Isto porque, em regra, a decadência é interrompida. Ela volta a correr do início e depois da decisão da autarquia, quando chega ao conhecimento do segurado, né? Vejamos, então, ao tratar da decadência previdenciária, já que é entendido que a decadência não se interrompe, não se suspende e nem tem seu curso impedido, então esta é uma ótima saída para ganhar mais 10 anos e conseguir se escapar do prazo decadencial previsto no 103 da Lei 8.213. Inclusive, se valer de outras revisões, né? Mas para ter este efeito, o pedido administrativo tem que ser certo e determinado para o assunto que você quer na revisão. Esta posição, inclusive, está de acordo com o que foi decidido pela TNU, a Turma Nacional de Unificação, no tema 256, que na ocasião foi fixada a seguinte tese, abre aspas, primeiro, o prazo decadencial decenal previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213 alcança o direito protestativo de impugnação do ato original de concessão, do ato de indeferimento da revisão administrativa. 2. A contagem do prazo decadencial para impugnação do ato original de concessão tem início no dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 3. Terceiro, o prazo decenal para a impugnação do ato de indeferimento definitivo da revisão administrativa tem sua contagem iniciada na data da ciência do beneficiário e apenas aproveita as matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional. Ora, para as outras revisões em geral, essa segue sendo uma ótima alternativa para se conseguir entrar com uma ação judicial, mesmo depois de passar 10 anos. Só que, infelizmente, para a revisão da vida toda, não se julga mais como uma boa ideia. Esse é o entendimento de estudiosos, né? Podemos dizer
que antes do julgamento do tema 1102 pelo STF, esse requerimento da revisão administrativa era interessante, tá? Assim tem se entendido, em especial para os clientes que estavam próximos do limite, aquelas pessoas que estavam próximas dos limites da decadência. A alternativa, desculpem, essa alternativa era válida, porque recomeçava a contagem do prazo, né? Há muito a perder e bem pouco a ganhar com o pedido administrativo, né? Referente a essa aplicação dessa tese. Então, fazer isso hoje tem muito mais chance de trazer problemas do que solução, né? E ainda, com a revisão, já que essa revisão passou pelo STF, é mais seguro e direto para a justiça. Portanto, se afastar o prazo decadencial até tem pessoas que defendam que esta possibilidade é uma ótima oportunidade. Porém, são posições minoritárias. No entanto, para alguns previdenciaristas, o prazo decadencial na revisão da vida toda não poderia ser aplicado. Isto porque seria inconstitucional, tendo como argumento a de que a tese foi aceita pelo STF apenas recentemente e muita gente tem muita gente que poderia ter o direito à revisão e, portanto, já sofreu a decadência. Isso é um argumento que eu também defendo, tá? Assim, nesta linha de pensamento, a decadência deveria ser contada de forma diferenciada, com início na data da decisão do Supremo e não seguindo a regra geral, né? Este é um posicionamento que também já consolidado pelo STF sobre esse assunto, é de que também é constitucional e de acordo com o artigo 103 da Lei 9.213, inclusive da ADIM 6.296 e o tema 313 que trata nesse sentido. Isto porque todos eles não são favoráveis ao segurado, né? Portanto, para que algo ocorra e mude tal decisão do argumento de inconstitucionalidade, da decadência da revisão da vida toda, devem ser deixados para casos extremos como tentativas. Existe também ainda uma possibilidade mais remota do INSS aceitar e reconhecer o direito da revisão por meio de um memorando circular. Neste caso, a jurisprudência entende que aqueles que ainda não foram atingidos pela decadência teriam a contagem de prazo reiniciada. De forma que, já que agora você sabe que em regra tem decadência na aplicação da tese, é importante também saber como agir no caso concreto, para poder descobrir se isso já aconteceu e entender até quando é possível ajuizar a ação da revisão da vida toda, para poder escapar do prazo decadencial do INSS e, basicamente, saber fazer o próprio cálculo da decadência. Quanto ao cálculo da primeira coisa, a primeira coisa a que tem que se aponderar é descobrir qual é o termo inicial para que você possa fazer a contagem de prazo. Porque, segundo o artigo 103, inciso 1 da Lei 8.213, este prazo começa a correr no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação do benefício. A dica mais prática é a de que o extrato de pagamento costuma ser um método mais preciso para se fixar o início da contagem do tempo de decadência, né? Isto porque o extrato vem com todos os valores recebidos pelo segurado
e principalmente tem a data do primeiro saque, de forma que se você conseguir ver qual a data do recebimento do primeiro pagamento do benefício, daí então fica fácil e é só fixar o termo inicial no dia do primeiro mês posterior. Quanto à contagem dos 10 anos, esta regra existe exceções. Precisamente saber se houve causa de interrupção no prazo decadencial, como por exemplo um pedido de revisão administrativa específico, caso tenha ocorrido o prazo foi interrompido e pode ser que a ação judicial escape dos 10 anos. Tá? Portanto, isto era o que nós queríamos repassar a todos vocês sobre o que diz respeito a esse prazo decadencial da revisão da vida toda. Vamos ficar por aqui, para não ficar muito cansativo, já se demanda mais de 20 minutos, tá? Em uma próxima oportunidade, nós estaremos falando do auxílio doença, do auxílio acidente, aliás, e as dúvidas sanadas, porque recentemente o STJ sanou algumas dúvidas sobre o auxílio acidente. Portanto, numa próxima oportunidade, nós estaremos repassando para vocês todas essas informações. Forte abraço a todos e até a próxima atualização.